Oi, gente, tudo bem? Estamos começando o programa Focando as Escrituras. Através dessa série, queremos levar você a enxergar a grandeza de Cristo através da palavra de Deus. Vamos começar no Novo Testamento com o livro de Mateus. Mateus, Marcos, Lucas e João tratam a respeito da vida de Jesus, de seus ensinamentos e da sua obra aqui, a obra da cruz, a obra da salvação. Depois, no livro de Atos, nós temos o desenvolvimento da igreja. Nas epístolas e nas cartas dos apóstolos, nós temos as instruções que os apóstolos deram para a igreja. Por último, o livro de Apocalipse trata do fim dos tempos, o livro da revelação. Nós estamos em Mateus, que faz parte dos evangelhos. Os evangelhos, eles não foram escritos com o propósito de detalhar completamente a vida de Jesus. Eles não foram escritos para contar todos os atos, os acontecimentos da vida de Jesus. Não, eles foram escritos com o objetivo de transmitir a mensagem do Evangelho. E cada autor focou um ponto principal, deu ênfase em um aspecto da vida de Jesus. Mateus, o livro que nós vamos começar nessa série, tem o objetivo de provar que Jesus é o Messias tão prometido a Israel. Mateus está escrevendo para os judeus e para os novos convertidos vindos do judaísmo. Marcos está escrevendo para os romanos. E os romanos valorizavam muito mais a ação, o movimento. No evangelho conforme Marcos, Jesus está sempre em movimento, ele está sempre se movimentando, curando, fazendo milagres. Lucas, por sua vez, está escrevendo para os gregos e para os gentios. Então, ele quer mostrar que Jesus é o homem perfeito. Jesus é perfeito. Lucas vai falar que Jesus é descendente de Adão, que é descendente de Deus. Ou seja, que Jesus é para todos os povos. Mateus está escrevendo para os judeus, então ele vai falar que Jesus descende de Abraão, para conectar, para linkar com o povo judeu. E João escreve com o propósito de mostrar que Jesus é o Filho de Deus. Então, é sempre importante você pensar no qual foi o propósito do autor escrever o Evangelho. É sempre importante lembrar isso. Quem foi Mateus? Mateus foi um homem que deixou tudo para seguir Jesus. Mateus, capítulo 9, no versículo 9, narra o chamado de Mateus pelo mestre, Jesus. Jesus passa na alfândega, olha para Mateus e diz: Mateus, siga-me. E Mateus deixa tudo para trás para seguir Jesus. Mateus era um cobrador de impostos. Desde que o povo voltou do cativeiro da Babilônia, o povo judeu sempre sofreu pressões políticas e econômicas de outras nações. Na época em que Mateus nasceu, o Império Romano estava dominando a região. E os romanos construíram muitas estradas, muitas rotas comerciais. E eles permitiam que alguns judeus comprassem uma espécie de franquia sobre essas rotas. Então, os judeus também cobravam os impostos sobre as rotas romanas. Os cobradores de impostos tinham a fama terrível de tentar extorquir ao máximo ao povo. Eles tentavam tirar ao máximo todas as moedas, todos os recursos. Eles queriam taxar todas as coisas, todos os objetos e valores, mercadorias que as pessoas transportavam por essas rotas. Mateus provavelmente trabalhava cobrando os pescadores e as pessoas que usavam as rotas perto do mar da Galileia. Ele era alguém que tinha uma sede muito grande por dinheiro. Ele buscava muito bens materiais. A sua profissão demonstrava isso. Mateus cresceu em Cafarnaum, a mesma cidade que Simão, Pedro e André. E como todos os moradores de Cafarnaum, com certeza Mateus ouviu falar a respeito de Jesus e também testemunhou alguns milagres, ensinamentos e curas que Jesus realizou naquela cidade. Jesus curou o criado do servo, Jesus curou a sogra de Pedro, Jesus curou o paralítico, Jesus também libertou um homem da opressão espiritual que ele estava sofrendo na cidade de Cafarnaum. Então Mateus já sabia bastante a respeito do mestre. E também, por conta da sua profissão, ele mexia com as rotas comerciais, com os viajantes daquela época, ele também ouviu falar a respeito de Jesus pelos peregrinos, pelas pessoas que usavam aquelas rotas. Mas a grande importância aqui, nesse vídeo introdutório, não é a quantidade de informações que Mateus tinha a respeito de Jesus. A grande lição é a resposta imediata de Mateus ao chamado de Jesus. Jesus chamou Mateus e ele largou tudo. Imediatamente deixou tudo para trás para seguir Jesus. E essa é uma atitude muito linda e muito simbólica para a gente. Tem muito a nos ensinar. A graça de Deus alcança todas as pessoas.
Os cobradores de impostos eram pessoas que eram desprezadas pela sociedade. Ninguém valorizava eles. Eles eram considerados traidores porque cobravam impostos dos seus próprios irmãos, judeus cobrando impostos de judeus. Mas Jesus não despreza as pessoas que a sociedade despreza. Não, ele foi até os cobradores de impostos e foi ao encontro de Mateus. Então a graça de Deus alcança todas as pessoas. Isso é um grande convite para nós, para falar do evangelho para todas as pessoas. A gente não deve julgar pensando, não, aquele ali merece ouvir a mensagem do evangelho. Aquele ali não tem nem mais jeito. Aquele lá é um caso perdido, nem adianta falar. Não, Jesus não agiu assim. Jesus falou para todas as pessoas, ele pregou para todas as pessoas. O poder do evangelho está na atuação de Deus e não em nós. Então, fale para todas as pessoas, porque a graça de Deus alcança a todos. Mateus deixou de ser alguém que buscava tesouros nessa terra, dinheiro, bens materiais, para juntar tesouros no reino dos céus. Ele deixou de ser alguém orgulhoso para se tornar alguém humilde. E Deus nos usa da maneira como nós somos. Mateus tinha um profundo conhecimento a respeito do Antigo Testamento. O Evangelho de Mateus é o que mais cita o Antigo Testamento. O seu nome judeu era Levi, então indica que ele era da descendência das 12 tribos de Israel. Então ele conhecia muito bem o Antigo Testamento. E Deus usou isso para abençoar o próprio povo judeu. O evangelho de Mateus foi escrito para os judeus para converter eles, para mostrar que Jesus é o Messias. Então Deus usou os dons e talentos de Mateus para abençoar a vida de outras pessoas. Deus usa quem nós somos, os nossos dons e talentos, os nossos interesses. Então não pense que você, com a sua vida, não pode servir a Deus. Se você tem gostos e interesses que não aparecem muito ou não são muito tradicionais, isso também pode ser usado por Deus, porque Deus nos usa como nós somos. O importante é seguir a Jesus. Mateus largou tudo. Ele deixou a sua antiga vida para trás para seguir a Jesus. Ele deixou de procurar dinheiro, bens materiais, a ganância para seguir ao Mestre. E a vida dele fala aos nossos corações até hoje. A vida de Mateus influencia as gerações até hoje. Ele influencia pessoas em todo o mundo, porque ele decidiu seguir a Jesus. Seguir a Jesus é a melhor decisão que nós podemos tomar. Porque a nossa vida só é válida, só é preciosa quando nós apontamos para Jesus Cristo. Então, estude o livro de Mateus conosco. Leia Mateus e sempre se lembre. Ele está buscando convencer os judeus que Jesus é o Messias prometido e ele foi alguém que deixou tudo para trás para seguir a Jesus. Ele deixou os bens dessa terra para buscar tesouros no reino dos céus.